O senhor está perdido. Aqui não é lugar para você. A voz de Marcela cortou o murmúrio do salão. Ela olhou de cima a baixo para o homem à sua frente. Cabelos grisalhos, roupas simples, uma pequena sacola de pano na mão. Mas eu tenho reserva. Tanaka. Mesa para 1 às 8 horas. O homem respondeu com sotaque carregado, apontando para o relógio na parede que marcava exatamente 20 horas. Marcela nem se deu ao trabalho de olhar o computador. Não temos nenhuma reserva com esse nome. O senhor deve ter se confundido de restaurante. A recepcionista ao lado dela se inclinou levemente. Marcela, quer que eu cheque no sistema? Às vezes... Não precisa, Marcela cortou, sem tirar os olhos do homem. Hoje temos críticos gastronômicos vindo. Não posso arriscar a imagem do restaurante. O homem tirou o celular do bolso, as mãos tremendo levemente. Mas está aqui, veja. E-mail de confirmação. Senhor, não vou repetir. Marcela cruzou os braços, sua voz subindo um tom. Não. Tem. Reserva. Sugiro que o senhor tente outro lugar, mais simples, mais adequado. Alguns clientes viraram a cabeça. Um casal na mesa, 3 parou de cortar o bife. A recepcionista ao lado de Marcela baixou os olhos, fingindo organizar papéis. O homem abriu a boca, mas nenhum som saiu. O celular quase escorregou de sua mão. Ele segurou firme, respirou fundo. Por favor, eu reservei há 1 semana. É meu aniversário hoje. 70 anos. Marcela soltou uma risada curta, seca. Aniversário? Olha, eu não tenho tempo para isso. Temos clientes de verdade esperando. A frase ecoou pelo salão. 2 garçonetes pararam com as bandejas no ar. Um garçom desviou o caminho, fingindo ajustar as taças em outra mesa. A recepcionista mordeu o lábio inferior, os olhos ainda baixos. Ninguém ousou se mexer. O homem deu um passo para trás, como se tivesse levado um empurrão invisível. Suas mãos apertaram a alça da sacola de pano. Eu só queria jantar. É só isso. E eu já dei minha resposta. Marcela bateu as unhas no balcão da recepção, impaciente. O senhor quer que eu chame segurança? O silêncio ficou ainda mais denso, pesado, sufocante. Na mesa 7, uma senhora de cabelos brancos sussurrou algo para o marido. Ele apenas balançou a cabeça, voltando os olhos para o prato. Na mesa 10, um homem de terno parou com o garfo no ar, observando a cena, mas não disse nada. Ninguém nunca dizia nada. O homem de cabelos grisalhos engoliu em seco. Não precisa, eu posso esperar. Talvez alguma mesa fique livre. Marcela suspirou alto, como se estivesse fazendo um enorme favor. Pode esperar ali. Ela apontou para o bar no canto do salão, longe das mesas principais, onde a luz era mais fraca e o movimento quase inexistente. Se, e só se, abrir alguma coisa, a gente vê. Mas não garanto nada. Ela virou as costas antes mesmo de terminar a frase. O homem ficou parado. 3 segundos. 4. 5. Depois, caminhou devagar até o bar. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. A sacola de pano balançava no ritmo dos seus passos. Ele passou pelo meio do salão e as conversas foram morrendo ao seu redor, substituídas por olhares rápidos, sussurros abafados, silêncios constrangidos. Ele se sentou no último banquinho do bar, encostado na parede onde quase ninguém o veria. Sozinho. O barman enchia um copo de água. Parou no meio do caminho. Voltou a polir o mesmo copo que já estava limpo, como se nunca tivesse chegado. Marcela voltou para a recepção, ajeitou o cabelo e abriu um sorriso largo. 2 minutos depois, um casal entrou pela porta principal. Roupas de grife, relógio brilhante no pulso do homem, bolsa de marca no ombro da mulher. Boa noite! Bem-vindos ao Bistrô Essence. Reserva em qual nome? Não temos reserva, disse a mulher, sorrindo de volta. Sem problemas! Marcela praticamente cantou as palavras. Temos uma mesa maravilhosa esperando por vocês. Por aqui, por favor.
Ela os guiou até a mesa 5, bem no centro do salão, com vista para o jardim iluminado, cercada de flores e velas decorativas. A mesa que qualquer pessoa quereria. No bar, o homem de cabelos grisalhos viu tudo, cada movimento, cada sorriso, cada gentileza que não foi oferecida a ele. Ele não disse nada, apenas colocou a sacola de pano no colo, as mãos ainda tremendo um pouco, e ficou ali, esperando. O tempo passou, e o bar continuou fingindo que ele não existia. Ele olhou para a sacola no colo. Dentro dela, embrulhado com cuidado, estava um pequeno bolo que ele mesmo havia comprado mais cedo. Um bolo simples, de chocolate, com uma vela no topo. Ele pensou em acendê-la ali mesmo, sozinho no bar, mas desistiu. Ele suspirou tão baixinho que quase ninguém ouviria. Sabishi. A palavra saiu em japonês carregada de tristeza. Talvez em outro lugar. Talvez em outro dia. Talvez nunca. Na recepção, Marcela atendia mais um cliente. Mais sorrisos, mais gentilezas, mais mesas sendo ocupadas por pessoas que mereciam estar ali. E o homem no bar continuava invisível, esperando por uma dignidade que já havia sido negada no momento em que cruzou a porta. O relógio na parede marcava 20 horas e 12 minutos. Marcela estava na recepção, conferindo a lista de reservas no computador, quando soltou uma risada alta. Alta demais para ser discreta. Gente, vocês acreditam? Ela virou para a recepcionista e para 2 garçons que organizavam guardanapos perto do balcão. Aquele senhor ali no bar ainda está esperando por uma mesa. Os 3 olharam na direção do bar. O homem de cabelos grisalhos estava sentado no mesmo lugar, a sacola de pano ainda no colo, as mãos cruzadas sobre ela. Ele realmente acha que vai conseguir jantar aqui, Marcela continuou, a voz carregada de deboche, como se a gente fosse abrir espaço para qualquer um. A recepcionista deu um sorriso pequeno, desconfortável, mas não disse nada. Os garçons trocaram olhares rápidos e voltaram ao trabalho, as cabeças baixas. É política da casa, Marcela prosseguiu, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. A gente precisa manter um certo padrão. Não posso deixar que a imagem do bistrô seja comprometida. No bar, o homem não conseguia ouvir as palavras, mas via os risos. Via os olhares. Via a forma como Marcela gesticulava na direção dele. Na mesa 10, um homem de terno se inclinou para frente, quase se levantando. Ei, isso não tá... A esposa segurou o braço dele com firmeza. Não compra briga, amor. Não é da nossa conta. Ele hesitou, olhando para o homem no bar, mas acabou se sentando de novo. O homem no bar abaixou a cabeça. Naquele momento, entrou um grupo de 4 pessoas sem reserva. Marcela sorriu largo. Em 30 segundos, estavam sentados na mesa 8, uma das melhores do restaurante. O homem de cabelos grisalhos levantou os olhos por um segundo. Ele havia chegado primeiro. Ele tinha reserva. Ele estava esperando há quase 30 minutos. E mais uma vez, foi ignorado. Suas mãos apertaram a sacola de pano com mais força. Ele respirou fundo, tentando controlar o tremor que começava a subir pelos braços. Marcela voltou para a recepção, satisfeita, e pegou o telefone. Alô? Sim, aqui é a Marcela do Bistrô Essence. Pode confirmar a reserva para 6 pessoas às 9? Perfeito, obrigada. Ela desligou e voltou a rir com a recepcionista. Hoje vai ser uma noite cheia. Adoro quando o restaurante fica assim. Do outro lado do salão, perto da cozinha, Luana segurava uma bandeja com 3 pratos de entrada. Ela era nova ali, apenas 3 meses de casa, mas já conhecia o suficiente para saber quando algo estava errado. E estava. Luana tinha visto mais do que precisava para entender que aquilo estava errado. Luana mordeu o lábio, sentindo o estômago revirar. Mas o que ela podia fazer? O celular dela vibrou no bolso do avental. Ela olhou rapidamente. Uma mensagem da mãe. Filha, a conta de luz vence amanhã. Conseguiu juntar? Luana sentiu o peito apertar.
Ela guardou o celular e tocou no bolsinho lateral do avental, onde guardava as gorjetas da noite. 5 notas amassadas. Não era nem metade do que precisava. Ela era só uma garçonete. Jovem. Negra. Trabalhava aqui e ainda tinha o plantão no asilo à noite. Se ela dissesse algo, se ela contrariasse Marcela, ela podia perder tudo. Luana entregou os pratos na mesa 9, forçando um sorriso educado. Bom apetite. Obrigado, querida, disse a senhora sem olhar para ela. Luana voltou para a cozinha, mas seus olhos continuavam indo para o bar. O homem estava lá, sozinho, imóvel, a sacola de pano ainda no colo, as mãos ainda tremendo levemente. Ninguém havia sequer oferecido um copo de água para ele. Luana! A voz de Marcela ecoou do outro lado do salão. Você vai ficar aí parada ou vai trabalhar? Luana se assustou. Desculpa, já vou. Ela pegou mais uma bandeja e saiu da cozinha, mas ao passar pelo bar, diminuiu o passo. Apenas por um segundo. O homem estava olhando para a sacola no colo. Seus lábios se moviam devagar, como se estivesse falando sozinho. Luana sentiu um aperto no peito. Ela reconhecia aquele tipo de desprezo. Já tinha sentido antes. Ela olhou para Marcela, que agora atendia outro casal na recepção. Sorrisos falsos, gentilezas vazias. Depois olhou de novo para o homem no bar. Luana franziu a testa. Ela tinha ouvido algo mais cedo, quando passou perto do bar. Uma palavra. Baixinha, diferente. Japonês? Não, devia estar imaginando coisas. E algo dentro dela começou a ferver. Naquele exato momento, o homem suspirou fundo. Um suspiro longo, pesado, carregado de uma dor que não precisava de palavras. Mas as palavras vieram. Baixinho, mas agora mais claras, em japonês. Que tristeza, 70 anos e ninguém se importa. Luana congelou. Ela conhecia aquelas palavras. Ela tinha ouvido aquelas mesmas palavras antes, em outro lugar, em outra voz, no asilo. Dona Yuki e seu Takashi, o casal de idosos japoneses que ela cuidava todas as noites, costumavam falar assim quando estavam tristes, quando sentiam falta da família que estava longe, quando a solidão apertava demais. E Luana tinha aprendido, palavra por palavra, frase por frase, porque se importava, porque queria que eles se sentissem menos sozinhos. Ela olhou para o homem no bar novamente e tomou uma decisão que podia custar seu emprego, mas que ela não conseguiria evitar. Contagem total até agora, 2.136 palavras, 12.852 caracteres, 20 horas e 27 minutos. Hiroshi estava sentado no mesmo lugar há quase meia hora. Luana deixou a bandeja vazia na cozinha e voltou para o salão. Seus passos eram rápidos, decididos, mas o coração batia tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Ela se aproximou do bar. O homem de cabelos grisalhos estava de costas, os ombros curvados, a cabeça baixa. A sacola de pano ainda estava no colo dele, e ele acariciava o tecido devagar, como se tentasse se acalmar. Luana respirou fundo. Com licença, ela disse baixinho. O homem se virou, surpreso. Ele não esperava que alguém falasse com ele. Luana engoliu em seco e tentou de novo, dessa vez em japonês. O senhor está bem? Os olhos do homem se arregalaram. Por um segundo, ele ficou completamente imóvel, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Você fala japonês? A voz dele tremeu. Ele também respondeu em japonês. Luana assentiu, um sorriso pequeno e tímido nos lábios. Um pouco. Aprendi com um casal de idosos que eu cuido à noite. Eles são do Japão também. O homem piscou várias vezes, os olhos começando a brilhar. Ele abriu a boca, mas as palavras demoraram a sair. Faz tanto tempo desde que alguém falou comigo na minha língua. Luana sentiu um aperto no peito. Ela sabia exatamente como era aquela sensação.
A sensação de ser invisível, de não pertencer, de estar sozinho no meio de uma multidão. O Senhor quer que eu traga alguma coisa? Um copo de água? Talvez algo para comer enquanto espera? O homem balançou a cabeça devagar, ainda processando o momento. Eu não sei se vão me deixar. Vão sim, Luana disse com firmeza em japonês. Eu trabalho aqui, vou trazer. Naquele momento, um garçom jovem, Carlos, passou pelo bar carregando uma jarra de água. Ele olhou para Hiroshi, hesitou e devagar começou a encher um copo. Carlos! A voz de Marcela cortou o ar como um chicote. O garçom congelou, o copo meio cheio na mão. Marcela se aproximou, arrancou o copo da mão dele e despejou a água de volta na jarra. Você não serve ninguém sem minha autorização, entendeu? Carlos abaixou a cabeça. Sim, senhora. Marcela colocou a jarra de volta no balcão do bar, longe de Hiroshi, e se virou. Foi quando viu Luana parada ao lado do homem japonês. Ela se virou para ir até o bar, mas antes que pudesse dar 2 passos, uma voz cortou o ar. Luana! Marcela. Luana congelou. Virou-se devagar. Marcela estava a poucos metros de distância. Os braços cruzados, o rosto vermelho de raiva. O que você pensa que está fazendo? Luana tentou manter a voz calma. Eu só ia oferecer um copo de água para o senhor. Ele está esperando há muito tempo. Esperando? Marcela soltou uma risada seca, cruel. Ele não está esperando nada. Eu já disse para ele que não temos mesa disponível. Mas ele tem reserva, Luana arriscou, a voz saindo mais baixa do que ela gostaria. O silêncio que se seguiu foi gelado. Marcela deu 2 passos em direção a Luana. Seus olhos estavam fixos, duros, perigosos. Você está me questionando? Luana sentiu o estômago revirar, mas não desviou o olhar. Não, eu só... Você está aqui há quanto tempo? 3 meses. Marcela interrompeu, a voz subindo. 3 meses, Luana. E você acha que pode vir aqui me dizer como eu devo fazer o meu trabalho? Alguns clientes começaram a olhar. Um garçom parou no meio do caminho, fingindo arrumar uma mesa que já estava arrumada. Luana abriu a boca, mas nada saiu. Eu sou a gerente deste restaurante, Marcela continuou, apontando para o próprio peito. Eu decido quem entra e quem merece ser atendido. Entendeu? O homem no bar se levantou devagar, a sacola de pano nas mãos. Ele disse algo em japonês, baixinho, tentando acalmar a situação, mas Marcela nem olhou para ele. Fique quieto. Marcela praticamente gritou, virando-se para ele por um segundo. Ninguém pediu sua opinião. Luana sentiu a raiva subir. Uma raiva quente, que queimava por dentro. Ela deu um passo à frente. Ele não fez nada de errado. Marcela estreitou os olhos. O quê? Ele não fez nada de errado, Luana repetiu, mais alto dessa vez. Ele só queria jantar, no aniversário dele. Ele tem 70 anos, e a senhora está tratando ele como se ele fosse invisível. O salão inteiro ficou em silêncio. Todo mundo estava olhando. Marcela deu mais um passo em direção a Luana, o rosto agora a centímetros do dela. Você está despedida. As palavras caíram como um martelo. Luana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Seu coração disparou. Suas mãos começaram a tremer. O quê? Você ouviu muito bem. Marcela falou devagar, com cada sílaba carregada de veneno. Tire esse avental. Agora. Você não trabalha mais aqui. Na mesa 12, uma cliente levantou o celular discretamente. A luz vermelha de gravação piscou. Marcela estendeu a mão, esperando. O avental, Luana. E você vai aprender a não se meter onde não é chamada. Luana ficou parada, sem conseguir se mover, sem conseguir respirar. Ela havia perdido o emprego, metade da sua renda, a chance de ajudar a mãe, tudo, por causa de um ato de gentileza. Com as mãos tremendo, Luana desamarrou o avental. As gorjetas amassadas no bolsinho caíram no chão. Uma nota de 5, outra de 2. Ela se abaixou para pegar, mas Marcela pisou em cima do dinheiro. Isso fica.
Você não terminou o turno. Luana engoliu o choro e entregou o avental nas mãos de Marcela. Mas eu... Agora! Marcela gritou, apontando para os fundos do restaurante. Luana sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente de todos. Ela olhou para o homem no bar. Ele estava de pé, a sacola apertada contra o peito, os olhos arregalados de choque e tristeza. Ele disse algo em japonês, baixinho, desesperado. Não, por favor, não faça isso com ela. Foi culpa minha. Mas Marcela não estava ouvindo. Saia da minha frente, Luana, antes que eu chame segurança. Luana respirou fundo. Uma vez, 2 vezes. Depois, virou-se e caminhou em direção aos fundos do restaurante, a cabeça erguida, mesmo com o mundo desabando ao seu redor. Atrás dela, o homem de cabelos grisalhos deu um passo em direção a Marcela, a voz trêmula, mas firme. A senhorita não tinha o direito de fazer isso. Marcela virou-se para ele com um sorriso frio, venenoso. E o senhor não tem o direito de estar aqui. Se não sair agora, eu chamo a polícia. O homem recuou, como se tivesse levado um tapa. Ele olhou ao redor e entendeu. Ninguém ali levantaria um dedo. Ele apertou a sacola de pano contra o peito, virou-se e caminhou em direção à saída. Seus passos ecoaram no silêncio absoluto do restaurante. Marcela voltou para a recepção, ajeitou o cabelo e abriu um sorriso largo para o próximo cliente que entrava. Boa noite, bem-vindo ao Bistrô Essence. Como se nada tivesse acontecido. Como se 2 vidas não tivessem sido despedaçadas nos últimos 5 minutos. Nos fundos do restaurante, Luana pegava suas coisas do armário, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar a bolsa. Ela tinha feito a coisa certa. Ela sabia disso. Mas a coisa certa havia custado tudo. Luana estava no vestiário dos fundos, guardando as últimas coisas no armário. Suas mãos tremiam tanto que ela derrubou o crachá 2 vezes antes de conseguir colocá-lo dentro da bolsa. A porta se abriu. Era Jéssica, uma das garçonetes mais antigas do restaurante. Ela entrou devagar, fechando a porta atrás de si. Luana não olhou para ela. Continuou arrumando suas coisas, mordendo o lábio com força para segurar as lágrimas. Eu sei, ela disse, a voz saindo mais trêmula do que gostaria. Eu sei que fui idiota. Eu sei que devia ter ficado quieta. Não é isso. Jéssica se aproximou, colocando uma mão no ombro de Luana. Você fez a coisa certa. Luana soltou uma risada amarga. A coisa certa? Jé, eu acabei de perder metade do meu salário. Como é que eu vou pagar a conta de luz? Como é que eu vou ajudar minha mãe com o aluguel? Jéssica apertou o ombro dela com mais força. Eu sei que está difícil, mas o que a Marcela fez foi desumano. Com você e com aquele senhor. E daí? Luana finalmente olhou para ela, os olhos vermelhos. Fazer a coisa certa não paga as contas, Jé. Não coloca comida na mesa, não impede o despejo. Jéssica abriu a boca para responder, mas não sabia o que dizer, porque Luana estava certa. A porta se abriu novamente. Dessa vez era Carlos, o cozinheiro. Luana, o homem ainda está aqui. Luana franziu a testa. O quê? O japonês. Ele está lá fora, perto da saída de serviço. Acho que ele quer falar com você. Luana hesitou. Parte dela queria sair correndo, ir direto para casa, trancar a porta e chorar até não conseguir mais. Mas a outra parte... Ela pegou a bolsa e foi até a saída de serviço. Do lado de fora, embaixo de uma luz fraca que piscava de vez em quando, o homem de cabelos grisalhos estava encostado na parede. A sacola de pano ainda estava com ele. Quando viu Luana, ele se endireitou imediatamente. Moça... Ele falou em português, mas com o sotaque ainda pesado. Por favor, me desculpe. Por minha culpa você perdeu seu emprego. Luana balançou a cabeça. Não foi culpa do senhor. Foi escolha minha. Mas o senhor não fez nada de errado. Luana interrompeu dessa vez em japonês. Nada. O senhor só queria jantar, no seu aniversário.
O homem baixou os olhos. Ele abriu a sacola de pano devagar e tirou de dentro um pequeno bolo de chocolate. Estava um pouco amassado nas laterais, mas ainda tinha uma vela no topo. Eu comprei isso mais cedo, ele disse baixinho em japonês. Pensei que talvez pudesse comemorar. Mas acho que não vai rolar mais. Luana sentiu o coração apertar. O senhor não vai comemorar? Ele deu de ombros, um gesto tão triste que parecia carregar o peso do mundo. Comemorar sozinho não tem graça. Luana olhou para o bolo, para o homem, para a situação absurda em que os dois estavam. Ela recém-demitida, ele recém-expulso, os dois parados do lado de fora de um restaurante que os havia tratado como lixo. E então algo nela se acendeu. Espera aqui, ela disse de repente. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, Luana entrou correndo de volta no restaurante, passando pela cozinha. Carlos, você tem um isqueiro? Carlos franziu a testa, mas entregou o isqueiro do bolso. Pra quê? Luana não respondeu. Saiu correndo de volta para a saída de serviço. O homem ainda estava lá, segurando o bolo com cuidado. Luana pegou o isqueiro e acendeu a vela no topo do bolo. A chama pequena tremelicou no vento frio da noite. Feliz aniversário, ela disse em japonês, sorrindo pela primeira vez naquela noite terrível. O homem arregalou os olhos. As lágrimas que ele vinha segurando desde que entrou no restaurante finalmente começaram a cair. Você não precisava. Precisava sim. Luana gesticulou para o bolo. Faça um pedido. Ele olhou para a vela, para Luana, para a luz fraca que os cercava. E então fechou os olhos e soprou. A chama se apagou. Por um momento, ficou tudo em silêncio. Só o barulho distante do trânsito e o vento passando entre eles. Obrigado, o homem disse, a voz quebrada. Obrigado por me tratar como ser humano. Luana sentiu as próprias lágrimas começando a descer. De nada. Ele abriu a sacola e partiu o bolo ao meio com as mãos, oferecendo metade para Luana. Não é muito, ele disse, mas é meu aniversário. Não posso comer sozinho. Luana pegou a metade do bolo e deu uma mordida. Era doce, simples. E de alguma forma era o melhor bolo que ela já tinha comido. Os dois ficaram ali, comendo bolo de aniversário, na porta de serviço de um restaurante que os havia rejeitado. Mas pelo menos não estavam sozinhos. Como é seu nome? O homem perguntou em japonês. Luana. Luana. Ele repetiu devagar, como se estivesse gravando na memória. Meu nome é Hiroshi. Hiroshi Tanaka. Luana estendeu a mão. Prazer em conhecer o senhor, seu Hiroshi. Ele apertou a mão dela, um aperto firme, caloroso. O prazer é todo meu. Eles terminaram o bolo em silêncio. Quando acabou, Hiroshi guardou o papel na sacola e olhou para Luana com uma expressão séria. Luana, eu preciso lhe dizer uma coisa. Ela o olhou curiosa. Eu vou voltar amanhã neste restaurante. Luana arregalou os olhos. O quê? Por quê? Hiroshi sorriu. Um sorriso pequeno, mas que carregava algo que Luana não conseguiu identificar. Porque eu preciso ter uma conversa com o dono. O dono? Sim, o dono. Hiroshi olhou para o restaurante pelas costas, seus olhos ficando mais frios. Eu acho que ele vai querer muito falar comigo. Luana ia perguntar mais, mas Hiroshi já estava se afastando. Vá para casa, Luana. Descanse e obrigado por tudo. Ele se virou e caminhou pela rua escura, a sacola de pano balançando levemente ao seu lado. Luana ficou ali, parada, vendo ele desaparecer na esquina. Ela estava cansada. Amanhã estaria sem emprego, mas com a consciência inteira. E Marcela, sorrindo no salão, não fazia ideia da tempestade que estava prestes a cair sobre ela. Era 9:30 da noite, quando a porta principal do Bistrô Essence se abriu com força. Um homem entrou correndo, terno impecável, cabelo penteado para trás,
rosto vermelho de tanto correr. Era Roberto Almeida, o dono do restaurante. O celular ainda estava na mão dele, a tela acesa mostrando uma mensagem curta: cancelado, inaceitável. Ele olhou ao redor do salão com desespero, os olhos varrendo cada mesa, cada canto. Marcela! Ele gritou, a voz ecoando pelo restaurante inteiro. Todo mundo parou. Talheres pararam no ar. Conversas morreram. Clientes viraram a cabeça. Marcela estava perto da mesa 12, anotando um pedido. Ela se virou surpresa. Senhor Almeida, o senhor não estava em São Paulo? Roberto ignorou a pergunta e correu até ela, quase tropeçando em uma cadeira. Onde ele está? Roberto perguntou, ofegante. Depois olhou para os garçons ao redor. Vocês, pelo menos, deram água para ele? O silêncio que se seguiu foi mortal. Os garçons desviaram o olhar. A recepcionista ficou vermelha. Roberto fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Meu Deus! Ele voltou a olhar para Marcela. Onde está o senhor Tanaka? Quem? O senhor Tanaka? Roberto olhou ao redor novamente, desesperado. Hiroshi Tanaka. Ele fez reserva aqui hoje. Cadê ele? Marcela piscou várias vezes, confusa. Tanaka? Ah, aquele senhor japonês? Aquele senhor japonês? Roberto berrou, fazendo metade dos clientes se assustarem. Você sabe quem ele é? Marcela deu de ombros, ainda sem entender. Não sei. Ele apareceu aqui sem... Ele é meu sócio! Roberto gritou, as veias do pescoço saltando. Ele é o investidor que ia comprar 50% deste restaurante. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. Marcela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. O quê? Roberto passou a mão pelo cabelo, desesperado. Hiroshi Tanaka, dono de uma das maiores redes de restaurantes japoneses do país. 17 unidades entre Brasil e Japão. Marcela começou a tremer. Mas ele estava... Estava o quê? Roberto se aproximou dela, os olhos faiscando de raiva. Ele estava com roupas simples e uma sacola de pano. Eu achei que... Você achou o quê, Marcela? Roberto estava praticamente cuspindo as palavras. Você achou que podia julgar as pessoas pela aparência? Você achou que tinha o direito de decidir quem merece respeito? As garçonetes ao redor começaram a se afastar, os olhos arregalados. Os clientes observavam a cena em silêncio chocado. Senhor Almeida, eu não sabia. Ele me ligou há 15 minutos. Roberto continuou, a voz ficando mais alta. 15 minutos. Cancelou o aporte de 2 milhões. Diz que não quer se associar com um lugar que trata as pessoas dessa forma. Marcela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saía. Onde ele está agora? Roberto perguntou, tentando controlar a respiração. Ele foi embora. Foi embora? Roberto a encarou com os olhos arregalados. Quando? Marcela engoliu em seco. Umas 2 horas atrás. E você deixou ele ir embora? Assim? Eu disse para ele tentar outro restaurante. O silêncio que se seguiu foi mortal. Roberto ficou parado, processando as palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa. Perigosamente baixa. Você mandou ele embora. Marcela não respondeu. Você mandou o meu sócio embora. Senhor Almeida, eu não sabia. Como eu ia saber que ele era... Ele tinha reserva. Roberto pegou o celular e mostrou a tela na cara dela. E-mail da secretária. Confirmação. Está aqui. Marcela olhou para a tela. O sangue sumiu do seu rosto. A reserva estava lá, com o nome completo. Hiroshi Tanaka. Ela simplesmente não havia procurado direito. Meu Deus, Marcela sussurrou. Roberto guardou o celular, respirando fundo várias vezes para se controlar. Tem mais, ele disse, a voz agora gelada. Marcela o encarou, os olhos vermelhos. Ele me contou que foi humilhado publicamente, que foi mandado esperar no bar como se fosse um mendigo, e que quando uma garçonete tentou ajudá-lo, Roberto fez uma pausa.
Você demitiu ela na frente de todo mundo. Marcela fechou os olhos. Como era o nome dela? Roberto perguntou. Marcela abriu a boca, mas a voz saiu apenas como um sussurro. Luana, Luana, Roberto repetiu. Depois gritou, Jéssica! Jéssica, que estava escondida perto da cozinha, deu um pulo. Sim, senhor. Você sabe onde a Luana mora? Jéssica hesitou. Sei, senhor. Me passa o endereço. Agora. Jéssica pegou o celular com as mãos tremendo e enviou a informação. Roberto olhou para Marcela uma última vez. Você está demitida. As palavras caíram como uma sentença de morte. Senhor Almeida, por favor, pegue suas coisas e saia. Agora. E não espere referências daqui. Marcela começou a chorar abertamente. Por favor, eu preciso desse emprego. Eu tenho contas para pagar. Roberto deu um passo mais perto, os olhos frios como gelo. Engraçado, a Luana também tinha. Marcela ficou parada, tremendo, as lágrimas descendo sem parar. Roberto virou-se para os clientes, que ainda observavam tudo em silêncio. Pessoal, 1000 desculpas pelo transtorno. A conta de vocês hoje é por minha conta. Tudo, como pedido de desculpas pelo show lamentável que presenciaram. Alguns clientes balbuciaram agradecimentos. Outros apenas assentiram, ainda em choque. Roberto apontou para Marcela. Você tem 5 minutos. Depois disso, eu chamo segurança. Marcela virou-se e caminhou em direção aos fundos, os passos trôpegos, o corpo tremendo. Ela passou pelo mesmo caminho que havia humilhado Luana horas antes. E agora era ela quem estava sendo expulsa. Pelo mesmo salão, na frente das mesmas pessoas, com a mesma humilhação. Quando Marcela desapareceu pelos fundos, Roberto pegou o celular e discou um número. Alô, senhor Tanaka? Aqui é o Roberto Almeida de novo. Eu não tenho palavras para pedir desculpas. A pessoa responsável já foi demitida. E eu encontrei a garçonete que o senhor mencionou. Eu vou até a casa dela agora mesmo para pedir desculpas pessoalmente e oferecer o emprego de volta. Com aumento, ele pausou ouvindo. Sim, senhor, eu entendo, mas por favor, me dê uma chance de consertar isso, por favor. A ligação foi curta. Quando Roberto desligou, seu rosto estava ainda mais pálido. Hiroshi Tanaka havia dito que ia pensar. Mas Roberto sabia a verdade. O negócio estava morto, e tudo por causa de preconceito. Roberto saiu do restaurante correndo, entrando no carro estacionado em frente. Ele precisava encontrar Luana. Precisava pelo menos tentar consertar uma parte do estrago que foi feito. Naquela noite, Hiroshi tomou uma decisão silenciosa. Luana não voltaria a ser invisível. Luana estava sentada no sofá velho da sala, ainda com o uniforme do restaurante, olhando para o celular sem realmente ver nada. A mãe dela, Dona Célia, estava na cozinha fazendo chá. Filha, você precisa comer alguma coisa. Não tenho fome, mãe. Dona Célia suspirou. Ela tinha ouvido a história toda. Tinha visto a filha chorar. Tinha abraçado ela enquanto Luana desabafava sobre a injustiça, sobre o homem de cabelos grisalhos, sobre a decisão que custou metade do salário. E mesmo assim, Dona Célia tinha dito a mesma coisa que Jéssica havia dito. Você fez a coisa certa. Mas a coisa certa doía. A campainha tocou. Luana franziu a testa. Quem é a essa hora? Dona Célia foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Seu rosto ficou confuso. Tem um homem de terno aqui. Luana se levantou, o coração acelerando. Como assim? Dona Célia abriu a porta devagar. Roberto Almeida estava parado na porta, suado, ofegante, como se tivesse subido as escadas correndo. Boa noite. A senhora é a mãe da Luana? Dona Célia assentiu, desconfiada. Quem é o senhor? Meu nome é Roberto Almeida. Sou o dono do Bistrô Essence. Ele olhou para dentro da casa e viu Luana, que havia se aproximado. Luana, por favor, eu preciso falar com você. Luana cruzou os braços. Se veio me pedir desculpas pela Marcela, não precisa. Já entendi que não sou bem-vinda lá. Não. Roberto balançou a cabeça com força.
Eu vim pedir desculpas por mim, por ter contratado alguém como ela, por não ter prestado atenção no tipo de pessoa que estava gerenciando o meu restaurante. Luana piscou surpresa. Roberto continuou. Eu sei o que aconteceu hoje. Eu sei que você foi demitida por fazer a coisa certa, por tratar um cliente com respeito quando ninguém mais fez isso. O senhor sabe? Sei de tudo. Roberto respirou fundo. E tem mais. Aquele homem que você ajudou, Hiroshi Tanaka, ele não era um cliente qualquer. Luana sentiu um aperto no peito. Como assim? Ele é um empresário, bilionário, dono de 17 restaurantes. E ia investir R$ 2 milhões no Bistrô Essence. Roberto fez uma pausa. Por causa do que a Marcela fez, por causa de como ela tratou ele. Ele cancelou tudo. Luana arregalou os olhos. 2 milhões? 2 milhões? Roberto passou a mão pelo rosto. A Marcela perdeu o maior negócio da minha vida por puro preconceito. E você foi a única pessoa decente naquele lugar hoje. Dona Célia colocou a mão no ombro de Luana em silêncio. Roberto continuou. Marcela foi demitida, na frente de todos os clientes, da mesma forma que ela demitiu você. Luana sentiu uma pontada de satisfação, mas também algo estranho, quase como pena. E eu vim aqui, Roberto prosseguiu, para pedir que você volte. Luana ficou em silêncio por um momento. Voltar? Sim, com o dobro do salário e com uma nova posição, supervisora de atendimento. Você vai treinar a equipe para tratar todos os clientes com respeito. Não importa como eles estejam vestidos, não importa de onde eles venham. Luana abriu a boca, mas nada saiu. Por favor, Roberto disse, e havia um tom de súplica na voz. Eu sei que não mereço sua confiança depois do que aconteceu, mas eu quero fazer o certo, e você merece isso. Luana olhou para a mãe. Dona Célia tinha lágrimas nos olhos, mas estava sorrindo. Filha, a decisão é sua. Luana voltou o olhar para Roberto. E o seu Hiroshi? Ele vai voltar? Roberto balançou a cabeça. Não sei. Ele disse que ia pensar, mas eu acho que o negócio está perdido. Luana mordeu o lábio. Uma parte dela queria aceitar imediatamente. O dobro do salário significava que ela podia parar de trabalhar no asilo, podia dormir mais, podia ajudar a mãe com as contas sem passar aperto. Mas a outra parte... Posso pensar? Ela perguntou. Roberto assentiu. Claro, mas por favor, pensa com carinho. Você tem um talento especial, Luana, um dom para tratar as pessoas com dignidade. E isso é raro. Ele entregou um cartão de visita. Meu número pessoal. Liga para mim quando decidir. Roberto virou-se para sair, mas parou na porta. Ah, e Luana? Sim, obrigado, por ter feito o que era certo, mesmo sabendo que ia custar tudo. O mundo precisa de mais pessoas como você. Ele desceu as escadas e desapareceu na noite. Luana ficou parada, segurando o cartão, ainda processando tudo. Dona Célia a abraçou por trás. Você viu, filha? Fazer o certo sempre compensa. Talvez não na hora, mas compensa. Luana sorriu, as lágrimas finalmente caindo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcela estava sentada na cama do seu apartamento pequeno, o rosto vermelho de tanto chorar. Ela tinha sido humilhada, demitida, exposta na frente de todos. E o pior, ela sabia que tinha merecido. Tudo aquilo que ela fez com Hiroshi, tudo aquilo que ela fez com Luana, voltou para ela. Em poucas horas, a notícia se espalhou. E pela primeira vez, Marcela sentiu o peso do próprio preconceito. Ela estava completamente sozinha. E pela primeira vez na vida, Marcela entendeu como Hiroshi tinha se sentido naquele bar. Invisível, desprezada, sozinha. Na manhã seguinte, Luana acordou com uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Bom dia, Luana. Aqui é Hiroshi Tanaka. Roberto me passou seu contato. Gostaria muito de conversar com você.
Podemos nos encontrar para um café hoje à tarde? Eu pago. Tenho uma proposta para você. Hiroshi. Luana leu a mensagem 3 vezes. O coração dela disparou. Ela digitou a resposta, as mãos tremendo um pouco. Bom dia, seu Hiroshi. Claro. Pode me dizer onde e que horas? A resposta veio quase imediata. Às 3 da tarde, na cafeteria da Rua das Flores. Vai ser um prazer vê-la novamente. Luana olhou para o celular, um sorriso começando a se formar. Talvez, só talvez, aquela noite terrível estivesse prestes a se transformar em algo completamente diferente. Algo melhor. Algo que ela nunca imaginou possível. E tudo porque ela decidiu fazer a coisa certa, mesmo quando custou tudo. Luana chegou à cafeteria da Rua das Flores 5 minutos antes das 3. Ela tinha escolhido sua melhor roupa, uma blusa branca simples e uma calça jeans, mas ainda assim se sentia nervosa. O que Hiroshi Tanaka queria com ela? Ela entrou na cafeteria e olhou ao redor. O lugar era pequeno, aconchegante, com mesinhas de madeira e o cheiro de café fresco no ar. E lá, sentado perto da janela, estava Hiroshi. Ele estava diferente, não mais com as roupas simples de ontem. Agora usava um terno azul marinho impecável, uma gravata discreta e sapatos brilhantes. Seu cabelo estava penteado com cuidado. Ele parecia exatamente o que era. Um homem de negócios bem-sucedido. Quando viu Luana, Hiroshi se levantou imediatamente sorrindo. Luana, obrigado por vir. Luana se aproximou, ainda um pouco tímida. Oi, seu Hiroshi. Ele fez um gesto para a cadeira à sua frente. Por favor, senta. Já pedi um café para você. Espero que goste de cappuccino. Gosto sim. Obrigada. Eles se sentaram. Por um momento ficou tudo em silêncio. Luana não sabia por onde começar. Hiroshi foi quem quebrou o silêncio. Primeiro, eu queria te agradecer, de novo, pelo que você fez ontem. Luana balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas você foi a única que fez. Hiroshi se inclinou para a frente, os olhos sérios. Em um salão cheio de gente, você foi a única que me tratou como ser humano. E pagou de um preço muito alto por isso. Luana deu de ombros, tentando disfarçar a emoção. Foi minha escolha. Foi. Hiroshi assentiu. E por isso que eu quero te fazer uma proposta. O coração de Luana acelerou. Uma proposta? Hiroshi pegou uma pasta preta que estava ao lado da cadeira e colocou sobre a mesa. Abriu devagar, tirando alguns papéis de dentro. Eu vim ao Brasil há 3 meses para abrir meu primeiro restaurante japonês aqui em São Paulo. Um lugar que mistura a tradição japonesa com a cultura brasileira. Um lugar onde todas as pessoas, não importa como estejam vestidas, de onde venham ou quanto dinheiro tenham, sejam tratadas com dignidade. Luana ouvia, fascinada. Mas eu estava com um problema. Hiroshi continuou. Eu não encontrava a pessoa certa para ser a gerente de atendimento. Alguém que realmente entendesse o que significa tratar as pessoas com respeito. Não por obrigação, mas porque acredita nisso de verdade. Ele empurrou os papéis em direção a Luana. E então eu te encontrei. Luana olhou para os papéis. Era um contrato de trabalho. Ela leu a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira. Seus olhos foram ficando cada vez mais arregalados. Isso é um contrato de trabalho, Hiroshi disse sorrindo. Como gerente de atendimento do meu novo restaurante. Salário inicial de R$ 8.000 por mês. Plano de saúde completo. Vale refeição, vale transporte. Luana sentiu as lágrimas começando a queimar nos olhos. 8.000. 8.000. Hiroshi assentiu. Mas eu preciso ser honesto com você. Não vai ser fácil. Você vai montar a equipe do zero, vai treinar cada pessoa, vai criar os procedimentos de atendimento. É muita responsabilidade. Ele fez uma pausa. E se você conseguir atingir as metas de satisfação dos clientes nos primeiros 12 meses,
você se torna sócia minoritária do restaurante. 10%. Luana não conseguia parar de olhar para o contrato. Aquilo era um desafio enorme, mas também era uma oportunidade real. Mas por que eu? Ela perguntou, a voz trêmula. O senhor mal me conhece. Hiroshi sorriu, mas era um sorriso triste. Porque ontem à noite, quando você acendeu aquela vela no meu bolo, quando você cantou parabéns para mim na porta de serviço, você me deu o melhor presente que eu poderia receber. Ele fez uma pausa. Dignidade. As lágrimas de Luana começaram a cair. Eu tenho dinheiro, Luana. Tenho restaurantes, carros, casas. Mas nada disso importou quando entrei naquele lugar. Para eles, eu era só um velho estranho, invisível, descartável. Hiroshi limpou a garganta. Você foi a única que me viu. Realmente me viu. Luana limpou as lágrimas com as costas da mão. Seu Hiroshi. Então, o que você diz? Hiroshi perguntou. Aceita trabalhar comigo? Luana olhou para o contrato. Depois para Hiroshi. Depois de volta para o contrato. Tudo aquilo estava acontecendo por causa de uma escolha que ela fez. Uma escolha que parecia ter destruído tudo ontem à noite, mas que, na verdade, abriu uma porta que ela nunca imaginou possível. Eu aceito, ela disse, a voz firme mesmo com as lágrimas. Eu aceito, seu Hiroshi. Hiroshi estendeu a mão com um sorriso enorme. Então, bem-vinda à equipe, Luana. Ela apertou a mão dele, sentindo o peso daquele momento. Sua vida tinha acabado de mudar, para sempre. Do cais. 2 semanas depois, Luana entrou no Bistrô Essence pela última vez. Não para trabalhar, mas para buscar seus documentos que ainda estavam lá. Roberto a recebeu na porta, nervoso. Luana, por favor, reconsidere. O dobro do salário ainda está de pé. Você pode... Luana sorriu, mas balançou a cabeça. Obrigada, senhor Roberto, mas eu já aceitei outro emprego. Roberto suspirou. Entendo. Posso pelo menos saber onde? No restaurante do seu Hiroshi, Luana respondeu orgulhosa. Vou ser gerente de atendimento. Roberto arregalou os olhos. Ele está abrindo o restaurante mesmo? Está. E vai ser lindo. Roberto deu um sorriso triste. Você merece, Luana, de verdade. Luana pegou o envelope com seus documentos e se virou para sair, mas parou na porta. Senhor Roberto. Sim? O senhor aprendeu alguma coisa com tudo isso? Roberto ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu devagar. Aprendi que nunca mais vou julgar ninguém pela aparência e que dignidade não tem preço. Luana sorriu. Então, algo de bom saiu disso tudo. Ela saiu do restaurante e nunca mais voltou. 3 meses depois, o restaurante de Hiroshi foi inaugurado. O nome estava em letras grandes na fachada. Dignidade. Cozinha Nipo Brasileira. A fila dava a volta no quarteirão. Luana estava na porta recebendo cada cliente. Rico ou pobre, bem vestido ou simples. Exatamente da mesma forma. Com respeito. Naquela noite, um dos clientes que entrou era familiar. Muito familiar. Era Marcela. Ela estava diferente. Mais magra. Olheiras profundas. Roupas simples. O cabelo sem o mesmo brilho de antes. Ela se aproximou do balcão de espera. Viu Luana e congelou. Luana a reconheceu imediatamente. Por um segundo, as duas apenas se olharam. Marcela abriu a boca, mas nada saiu. Seus olhos estavam cheios de vergonha. Luana respirou fundo. Ela podia fazer várias coisas naquele momento. Podia recusar o atendimento. Podia humilhá-la da mesma forma que foi humilhada. Podia fazer Marcela sentir tudo aquilo que ela fez Luana sentir. Mas não fez. Em vez disso, Luana sorriu. Um sorriso gentil, genuíno. Boa noite, bem-vinda ao Dignidade. Quantas pessoas? Marcela piscou várias vezes. Surpresa. Só eu. Perfeito. Luana pegou um cardápio. Temos uma mesa linda perto da janela. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Marcela.
Aqui é lugar para qualquer pessoa. As palavras caíram suaves, sem crueldade. Mas Marcela as sentiu como um espelho sendo colocado à sua frente. Ela tinha dito quase a mesma coisa para Hiroshi. Aqui não é lugar para você. E agora, Luana estava mostrando exatamente o oposto. Por aqui, por favor. Marcela seguiu Luana até a mesa, ainda em choque. Quando se sentou, olhou para Luana com os olhos marejados. Por quê? Ela sussurrou. Depois de tudo que eu fiz... Luana se inclinou levemente. Porque todo mundo merece uma segunda chance. E porque aqui a gente trata todas as pessoas com dignidade. Não importa o passado delas. Marcela começou a chorar baixinho. Luana colocou o cardápio na mesa e se afastou, dando espaço para Marcela processar tudo. Mais tarde, quando Marcela foi embora, ela deixou uma gorjeta generosa e um bilhete. Obrigada por me ensinar o que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais fui. Marcela. Luana leu o bilhete e sorriu. Talvez, só talvez, Marcela também estivesse aprendendo. Naquela noite, quando o restaurante fechou, Hiroshi chamou Luana para a cozinha. Tem uma coisa que eu quero te dar. Ele entregou uma caixinha pequena. Luana a abriu devagar. Dentro havia uma chave dourada. O que é isso? A chave simbólica do restaurante, Hiroshi disse sorrindo. Você não é só gerente, Luana. Você é sócia. 10% do Dignidade é seu. Luana arregalou os olhos. Seu Hiroshi, eu não posso aceitar isso. Pode sim, e vai aceitar. Hiroshi colocou a mão no ombro dela. Porque você merece, porque você acreditou em algo maior quando ninguém mais acreditava, e porque eu confio em você. Luana abraçou Hiroshi, chorando de felicidade. Obrigada, obrigada por tudo. Não, Luana. Hiroshi respondeu, a voz emocionada. Obrigado você, por me lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. E ali, naquele restaurante que nasceu de uma noite de humilhação e injustiça, 2 pessoas que haviam sido tratadas como invisíveis agora brilhavam. Porque no final, fazer a coisa certa sempre compensa. Talvez não na hora, talvez não do jeito que esperamos, mas sempre compensa. E Luana tinha a prova disso nas mãos. Uma chave dourada, um futuro brilhante. E a certeza de que dignidade nunca sai de moda. Nem toda injustiça é feita por quem grita. Muitas vezes, ela só acontece porque todo mundo ficou em silêncio. Nesse vídeo, a pergunta não é quem errou, é quem teve coragem de agir sabendo que ia pagar o preço. Se essa história te fez pensar no que você faria no lugar da Luana, deixa o like e comenta aqui. Você já perdeu algo por fazer o que era certo? Ou se arrepende de ter ficado quieto? Sua resposta importa. Compartilha esse vídeo. Às vezes alguém precisa ouvir isso hoje.